Bom, um dia muito quente, mas um dia especial também hoje para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, né, Ana Paula? Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. Hoje, às 10h30 da noite, imperdível o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Né? A Band, como sempre, saindo na frente, algo tradicional para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu tenho um privilégio muito grande, um prazer muito grande em fazer parte do debate de hoje, né? E quero representá-los lá da melhor forma possível. Eu digo representá-los porque desde ontem eu estou falando isso aqui. Você, nosso ouvinte, vai comigo para o debate. Eu vou tentar levar um pouco de tudo que a gente faz no dia a dia aqui para questionar os candidatos e tentar entender ali, ou pelo menos fazer com que você entenda o que cada candidato tem a fazer, ou melhor, se ele tem condição de fazer o que está propondo ou não. Nós acionamos aqui o diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Rodolfo Schneider, o Schneider que chegou recentemente no Grupo Bandeirantes e deu uma reformulada importante, né? O Schneider chegou com sangue novo, reoxigenando coisas boas que já vinham sendo feitas aqui e que se tornaram melhores ainda. É claro, ao lado do Fernando Mitre. Schneider, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para falarmos desse dia especial, né? Desse dia em que os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo estarão aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Momento único, momento importantíssimo. Eu digo único porque estamos vivendo uma pandemia e essa pandemia acabou expondo muitos problemas. E como consequência, nós temos que estar mais próximos ainda destes candidatos que pretendem administrar a nossa cidade. Muito boa tarde, bem-vindo ao Bora Brasil, chefe. Obrigado, Joel, Ana, Oi. Giovana e queridos ouvintes nesse calor infernal de São Paulo. Até pra carioca tá quente, hein? Tá muito Se você quente. tá sentindo calor, imagina a gente. Agora eu fiquei hein? preocupada. Senhora. Putz, grila, estamos sofrendo. Acho que Mas você tá ficando paulista já. Tá mudando. paulista. Paulista. Mas, de qualquer maneira, realmente, como disse o Joel, é um dia muito especial pra gente, uma expectativa muito grande. É uma eleição diferente, não só por tudo que o Joel falou, né, por a gente ter assuntos que vieram à tona ao longo de tudo que a gente viveu da pandemia e que ficaram mais escancarados. Você quer ver algo que vocês estavam falando agora há pouco? A questão de, por exemplo, volta às aulas de ensino. Quanto que está escancarado agora as condições das escolas, porque o poder público, e isso está mais do que exposto, o poder público fala que até mesmo, não abertamente, mas a gente sabe que não consegue voltar muitas vezes ou pensar em volta às aulas, né, no ensino público, muitas vezes pelas condições sanitárias que eles têm que colocar, são exigências para que os alunos voltem. Então, tudo isso vai ser discutido no debate de hoje, mas também a importância maior por outros dois motivos. Primeiro, com a pandemia, os próprios candidatos dizem pra gente em encontros, em reuniões, em entrevistas que a gente faz: como é que eu vou fazer campanha? Nem eles sabem direito, né? Você se expor, você causar aglomeração, aquela coisa de você andar pelas ruas e ir levando junto a aglomeração, há uma preocupação muito grande. Você pode até fazer com os devidos cuidados, mas certamente o número vai ser muito menor desse tipo de exposição. Alguns, inclusive, do grupo de risco que estão aí colocados como candidatos, ficam mais preocupados em termos de exposição. Então você Quer tem dizer, o menos debate ganha contato. mais força ainda com isso. E aí o segundo elemento para o debate ganhar mais força, como disse o Joel, também devido a algumas preocupações, o número de debates, a Band mantém sua tradição, fará o debate hoje a partir de 10h30 da noite aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, enfim, em todo o Grupo Bandeirantes, mas outras emissoras acabaram declinando, desistiram de fazer o debate. Nós vamos manter com todos os cuidados, com distanciamento, com álcool em gel no mesmo púlpito dos candidatos. Eles chegam, vão direto para uma sala que foi toda desinfetada. O estúdio vai ser todo antes limpo e com uma desinfecção de uma equipe que foi contratada para isso. A gente montou um comitê com infectologistas, epidemiologistas que deram todas as recomendações pra gente. Os candidatos, eles têm que ficar de máscara enquanto eles não estão falando dentro do estúdio. Não tem plateia, só tem 2 assessores cada candidato, que foi um pedido deles, inclusive. Apenas os nossos cinegrafistas
o Eduardo Oineg, que é o mediador, e 4 jornalistas. O Joel da Atena, que acabou de falar que ele participa representando a Rádio Bandeirantes e a TV Bandeirantes, a Thaís Freitas, nossa aqui, âncora do Gente na Rádio Bandeirantes, a Sheila Magalhães, da Band News FM, e o Marcelo D'Angelo, do Band News TV, para que eles façam perguntas aos candidatos. Então, vai ser um estúdio muito esvaziado, com todos os cuidados. Os jornalistas que vêm para cá para cobrir num número muito menor, eles vão ficar delimitados em suas áreas, meio que em seus quadrados, em suas cadeiras, não podem sair dali, não pode aquele quebra-queixo em cima do candidato quando ele chega para fazer entrevista, ele vai para um local meio que distante para poder falar com a imprensa. Então, todos os cuidados que a gente poderia ter, nós estamos aqui muito preocupados nesse sentido, para que a gente tenha um debate dentro da maior segurança possível, mas sem deixar de lado algo que é fundamental, que é discutir a cidade de São Paulo como a gente vai fazer em outras 15 capitais. Rio de Janeiro, BH, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Maringá, Salvador, enfim, a gente está fazendo debates por todas as outras praças, além das sabatinas, entrevistas que a gente tem feito diante de um cenário como esse que a gente precisa discutir e principalmente começar a dar o tom da campanha e trazer você que tá do outro lado e que talvez agora nos ouvindo tá assim, caramba, é verdade, nem pensei em quem eu vou votar, nem conheço os candidatos, nem sei quem será meu candidato a vereador, meu candidato a prefeito. Gente, chegou a hora, hoje é dia 1º de outubro, a eleição foi empurrada, mas é dia 15 de novembro, faltam 45 dias. Não adianta querer decidir o seu voto na fila, como eu sei que muitos fazem, tipo, cara, quem você vai votar? Me passa aí o teu voto que eu voto junto. Santinho no chão, assim, espalhado e decide por aquilo. Isso né? já foi. Porque a gente reclama muito, mas ao mesmo tempo não fiscalizamos em quem votamos. Concorda comigo? Ah, aquele cara lá não faz nada. Mas será que eu fiz por onde para cobrar daquele sujeito? Então acho que é hora, né? Mais do que nunca, da gente começar a agir e fazer política no dia a dia. Porque independente de qualquer coisa, algo é certo. Alguém vai estar lá. Alguém vai nos representar. E que esse alguém seja o menos pior, ou que seja um cara bom. Só que para ele chegar lá, ele depende da gente. E nós não podemos se distanciar jamais de um período importante como é o período eleitoral, que é o que dita as regras por muitos anos depois. Exatamente. Não é o que a gente vive no dia a dia, os reflexos do dia a dia na nossa sociedade, começando aqui pela cidade de São Paulo, é consequência do que a gente fez, é consequência de quem a gente colocou para gerir a nossa cidade. Não, e o Joel fala algo que, se você for, na verdade, estudar, ler, conversar com grandes cientistas políticos, é uma tese mais do que clara e evidente estabelecida, que é: não podemos imaginar que o papel do cidadão para tentar mudar alguma coisa é o simples papel de ir no dia 15 de novembro, se tiver segundo turno, no caso de prefeito, dia 14 de novembro e 29. Achar que o seu papel é simplesmente você ir lá na urna e votar. E depois disso, você só tem um outro encontro 2 anos depois. Não é. Nosso papel como cidadão realmente é fazer cobranças. E olha, um debate como o de hoje, por mais que muitas vezes possa descambar para eventuais discussões, a Ana já acompanhou diversas vezes e sabe muito bem o que eu tô falando, como aconteceu essa semana entre Trump e Joe Biden nos Estados Unidos, que foi uma coisa... O debate do cala-boca. Do cala-boca. Tcharap. É isso aí, tipo, sabe, muito avaliado, né, pelo mundo inteiro como um debate de muitas ofensas e poucas propostas, mas mesmo que possa descambar para isso hoje à noite, que não é o que a gente espera, e sim um debate propositivo, com propostas, com ideias, as perguntas dos jornalistas, vocês vão ver, a gente hoje estava tendo uma conversa lá embaixo, tem perguntas que são fundamentais e que são justamente angariadas, selecionadas nesse contato do dia a dia, como o Joel falou com os ouvintes, mas até mesmo na hora das discussões, se as pessoas prestarem atenção, você consegue entender ali um pouco do perfil desses candidatos, o que é fundamental para você decidir se você vota em alguém ou se você não vota nessa pessoa de jeito algum. Eu tô muito curiosa para entender como vai ser essa estratégia, viu, Joel e Rodolfo, porque a gente está vindo de uma eleição que teve um apelo muito forte, uma presença muito forte das redes sociais. A gente está indo agora para uma eleição que, como você falou, Rodolfo, não vai ter tanto essa ação nas ruas, aglomeração, comício e tudo mais, e também continuará tendo o apoio das redes sociais. Então, qual vai ser a estratégia, o posicionamento, o acompanhamento que vai haver paralelo a isso no momento do debate? Uma readaptação dos próprios candidatos. Por exemplo. Né? E da estrutura de cada candidato. Por exemplo, exatamente. Né? Agora, é um momento importantíssimo e eu queria deixar bem claro isso,
pro cidadão, essa é a palavra, não se furtar ao dever de assistir a um debate como esse. Nós estamos aqui chamando para discussão os nossos ouvintes, assim como eu tenho chamado o telespectador para discussão. Nós separamos alguns, temos alguns aí que mandaram mensagens, estão mandando mensagens desde o início do jornal, talvez já com algumas sugestões para que a gente faça os respectivos questionamentos aos candidatos que estarão conosco hoje a partir das 10h30 lá na TV Band, transmissão simultânea aqui da Rádio Bandeirantes. Rodolfo. Não, coloca um trecho que eu vou sugerir um negócio pro Joel fora do ar aqui. Tá. Ô Joel, boa tarde, é o Cícero de Santos. Pergunta que eu gostaria que fosse feita para esses candidatos seria o seguinte: o que você fez de bom para a população até hoje que você acha que você, vindo ser prefeito, você vai ser melhor? O que você fez? É bom, hein? Não, legal. O que você fez como cidadão que te permite ser colocado num posto daquele. Olha que bacana. O que tua biografia traz aí de bom pra te alavancar esse cargo? Ou você brotou do nada, né? Quero saber se você é bom mesmo. Legal, gostei dessa. Agora eu separei alguns temas aqui, são temas até claros, já para estimular você, nosso ouvinte, a continuar interagindo conosco. Um deles é o transporte público, é claro. Vou desenvolver alguma linha de raciocínio muito provavelmente vinculada ao subsídio que é pago pela prefeitura, mas tentando colocar o subsídio ou direcionando o subsídio para o passageiro. Porque hoje ele é direcionado para a empresa. Qualidade do serviço. Quem vai ter coragem de mexer nesses contratos com as empresas de ônibus de Esse é um ponto que eu quero abordar. O outro é a Cracolândia, né? Um problema insolucionável aqui em São Paulo. A Cracolândia surgiu, se não me engano, em 1995, algo assim, né? E até hoje o problema não foi resolvido. Distante disso, promessa em cima de promessa. População em situação de rua. Olha, meu querido ouvinte, em 2018 nós tínhamos 16 mil moradores de rua, pessoas em situação de rua em São Paulo. Em 2019, esse número saltou para 24 mil, ou seja, 50% a mais. Em 2020, não temos o número ainda, mas ele é muito mais alto do que esse. Muito por conta da pandemia. Há famílias que recentemente foram jogadas nas ruas porque simplesmente não tiveram como pagar o aluguel. A Ana Paula Rodrigues, inclusive, cobriu e conversou com algumas pessoas que estão vivendo esse drama, essa dificuldade. Perderam o emprego, foram parar na rua. Como fazer para recuperar essas pessoas? Sendo que a prefeitura terá uma arrecadação menor no ano que vem em relação a esse ano. Isso não é só uma questão econômica, não. É social também, viu, Joel? Que é para tirar essas pessoas e readaptá-las ao convívio em ressocializar, sociedade. Dar a elas cursos técnicos, profissionalizantes para que elas possam voltar, não somente ir para um programa social, não ficar na rua, mas ao mesmo tempo como elas podem voltar a ter renda, se reinserir no mercado de alguma maneira. E muito interessante isso que o Joel está falando, porque nós colocamos... Só para recapitular, primeiro bloco, pergunta, nós colocamos no nosso site vários temas e as pessoas votaram nos temas que estão lá colocados para que sejam as... A população ajudou a definir. População, para que eles respondam sobre aqueles temas, propostas sobre aquilo. E vocês vão se surpreender. Não está ainda batido o martelo, mas pelo que eu estava vendo assim, eu imaginava uma outra coisa, não vou falar o que era, mas e foram para outro, tá indo para outros 2 ou 3 temas. E até me impressionou positivamente. Dá pra ver que as pessoas estão antenadas e com uma cabeça um pouco diferente até de anos anteriores. Mas, segundo bloco, perguntas entre candidatos, com um fator importante que um candidato pode ser perguntado até 3 vezes. Então não é aquela questão de 1 para 1, você pode ter algum candidato sendo perguntado, questionado mais de uma vez nesse confronto entre eles. Dá para aprofundar. Dá para aprofundar e dá para eventualmente, se um fez uma pergunta, o outro voltar eventualmente naquele mesmo que recebeu a pergunta. Terceiro bloco, o bloco dos jornalistas fazendo perguntas, sempre escolhendo um para responder e um outro para comentar. O quarto bloco volta a ser perguntas entre eles. E o último bloco com as considerações finais. Eu já aponto ali quem eu quero que responda, é claro, a minha pergunta e quem eu quero que comente a resposta de quem eu questionei. Exatamente. E faz a pergunta na sequência.
Eu vou dizer uma coisa, né, para finalizar, e acho que o grande mestre disso tudo, o Joel sabe muito bem disso, é o nosso Fernando Mitre, o nosso diretor nacional de jornalismo, porque, enfim, foi pioneiro nesse assunto, a realizar os debates logo depois da redemocratização, em 1989, tantos outros debates antes, inclusive, discussões nessa área. Então, pensou... Inclusive, temos aqui a fala do Fernando Mitre. Então, vamos aqui, por favor. A fala do Fernando Mitre concedeu entrevista hoje mais cedo para o Datenão. Opa, aqui então na Rádio Bandeirantes. Isso, vamos ouvi-lo? A gente pegou um trecho dele aqui falando justamente sobre as regras do debate, como essas regras vão ajudar a tornar o debate dinâmico e muito claro para quem está acompanhando. As nossas regras são muito boas, elas são muito eficientes, impedem, né, na medida do possível, que 11 candidatos criem um tumulto no debate. Não vai ter tumulto nenhum. Ela dá a liberdade necessária e, ao mesmo tempo, ela garante a disciplina necessária. Então, nós vamos ter um debate com boa ordem, mas com grandes possibilidades de confronto. Lembrando que o primeiro debate realizado no Brasil foi em 1982, na Band. Então, é muito importante manter essa tradição. O debate de hoje será certamente aqui e em todas as outras praças. Serão aí debates que vão ajudar o telespectador, o ouvinte, a construir o seu voto. E eu acho que vale, você que está nos acompanhando, eu acho que vale eventualmente por isso. A gente às vezes perde horas da nossa noite para tomar uma cerveja com amigos, né, para bater um papo na esquina, para fazer um exercício, para um programa familiar. Eu acho que não custa a gente perder 1, 2 horinhas do nosso sono hoje, se é que você às vezes dorme mais cedo do que isso, para pensar no nosso futuro, na nossa cidade, pensar nas propostas. Eu acho que vale você se programar. Não adianta a gente também ficar na mesma toada, não entender as propostas e os candidatos, mas chegar lá na frente para dizer o seguinte: olha aí, ó, porcaria, nada muda. Fizemos nada para mudar isso. Continua tudo igual. A gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que ela começa com o voto, mas ela tem sequência durante o mandato com fiscalização, cidadania e o nosso papel na cidade também. O que a gente faz no nosso dia a dia. Tem gente que enche a boca cheia de arrotando moralidade por aí, inclusive na área de corrupção que for, mas no âmbito, se for o caso, dá um dinheirinho aqui para corromper alguém, estaciona em cima da calçada, para em cima do sinal. Se uma senhora quiser atravessar no meio de uma faixa, não tá nem aí, passa, né, adiante. Então também tem o nosso papel no dia a dia, né? Mas eu tenho percebido uma mudança das pessoas que estão começando a pensar, e eu me incluo nisso, estão começando a pensar de uma forma mais inteligente a nossa sociedade. Eu, por exemplo, há pouco tempo, não estava nem aí para quem iria votar. Era mais ou menos assim: vou votar em quem? Esse cara aqui me agradou e tal, pum, aperto o dedo e voto nele. Mas não, hoje eu me preparo mais e eu tenho visto algumas pessoas do meu convívio social, em todas as esferas, atuando da mesma forma. A população está mais preocupada porque hoje ela tem muita informação, logo ela sabe que tem como fazer por onde para colocar uma pessoa mais responsável no determinado cargo, né, Ana? É isso. Então, hoje, começando 10 horas, aqui com transmissão na Rádio Bandeirantes, na Band também, acompanhando a chegada dos candidatos, 10h30, debate. Você acompanha em transmissão simultânea aqui também na Rádio Bandeirantes. Boa. É isso, chefe. Algo para concluir? Não. Só um abraço muito grande, um beijo enorme. E para finalizar, além do calor muito grande, dizer o seguinte: ainda bem que vocês não colocam no ar, que você começou aqui o bloco dizendo que o teu sonho era colocar no ar as coisas que vocês falam fora do ar. Isso. Ainda bem que vocês não fazem isso, porque a gente ama muito a Rádio Bandeirantes pela sua história, 83 anos, e eu não quero que ela seja retirada do ar. Então, por favor. Isso, chefe, proíbe. E amamos o nosso emprego. O chefe que está proibido, você está ouvindo. Que é isso? Tá de brincadeira. Deixa pra fora do ar mesmo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu, chefe. Muito obrigado.